que em 1 Crônicas 7, capítulo 7, versículo a partir do 21, diz assim, que foi, do 20, Efraim. Efraim foi pai de Sutela, que foi pai de Bered, que foi pai de Teate, que foi pai de Elade, que foi pai de Teate, que foi pai de Zebade, que foi pai de Sutela. E além destes, Ezer e Eliade. Ezer e Eliade, que eu quero falar desses dois filhos de Efraim, os quais os homens de Gate, naturais da terra, os mataram porque desceram para roubar o seu gado. Por isso Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou-o Berias, porque ia mal na sua casa. Aqui diz que Berias, ele estava em luto quando concebeu esse menino, esse filho, Efraim, e ele colocou Berias, que quer dizer maldade. Filho da minha adversidade, filho da minha aflição, do terrorismo que eu estava vivendo, né? Porque ele perdeu 2 filhos de uma vez só. Os filhos, tudo, que melhor não foi só 2, os filhos dele foram assassinados porque roubavam gado. Então assim, José foi íntegro, mas já seu filho teve filhos que foram ladrão de gado. O que eu quero falar? Quero falar um pouco a respeito de que às vezes a nossa casa pode até ir bem, como Davi era o segundo coração de Deus, mas a casa dele foi uma derrocada, né? A casa dele foi uma destruição total, onde houve muitas destruição. Houve prostituição, né? Um filho fez incesto com outra irmã, houve prostituição, assassinato, né? Muitas coisas aconteceram no decorrer dos dias de Davi. Não bastou Davi ser um homem de Deus, segundo o coração de Deus, mas sua casa pereceu. Tudo que a gente pratica hoje, eu quero trazer um tema. Tudo que nós plantamos, nós colhemos ou nossos filhos colhem. Se for uma boa semente, um bom plantio, terá um bom resultado. Mas tudo que a gente faz vem contra nós. Sim. É como já diz o ditado, né? Quando um policial pega uma pessoa cometendo um crime, ele diz assim, tudo que você disser virá contra você, mas mais pura verdade. E assim é a lei da semeadura, tudo que você plantar você vai colher, né? Então, aqui não foi José que plantou, mas os filhos de José, Efraim e Manassés, no caso estou falando de Efraim, ele simplesmente teve filhos, e às vezes ele não percebeu o que os filhos estavam fazendo, e os filhos roubavam gado, e foram assassinados porque roubavam, praticando crime, né? Então, a Bíblia diz que nós temos que cuidar não só de nós, mas da nossa tribo, da nossa casa. Igual eu estava te falando hoje, né? Temos que cuidar, porque implica toda a nossa geração tá ligada. Se eu errar aqui, pode não vir contra mim, mas vem contra o filho meu. E é assim que a vida é, né? Por isso nós temos que ter o zelo de saber que não é só para nós, que o território que nós pisamos é fruto do que nós vamos deixando. Se a gente deixar uma boa semeadura, com certeza teremos uma boa colheita. Então, assim, quero citar aqui, por exemplo, Davi teve essa situação. Já também o sacerdote Eli, né? Ele era perfeito no seu julgamento, na sua postura de sacerdote. Mas os filhos dele faziam o que era mal. Os filhos dele simplesmente pegavam do sacrifício, pegavam o melhor, das gorduras, prostituía com mulheres no templo, eles faziam um regaço. E sabendo que aquilo tudo era pecado, era corrupção. E aí Deus chamou a atenção de Eli e falou assim, Eli, sei que tu andas na minha presença, sei que tu és um homem tudo, mas por que tu dá mais honra a teus filhos do que a mim? Olha só, a cobrança de Deus. Não foi pelos atos de Eli, mas foi pelos atos dos filhos. Falou assim, você está encobrindo o mal dos seus filhos. Você não está corrigindo os seus filhos. Toda Israel está perecendo por causa do ato dos seus filhos. Você pode estar sendo certo, mas seus filhos não estão. E se eles estão sob a sua jurisdição, você tem que corrigi-los, ensiná-los a andar certo. Então ele não conseguiu fazer isso. Ele amou mais os filhos do que a Deus. No sentido de não corrigir.
Quantas vezes nós amamos mais os nossos filhos do que a Deus? Quantas vezes nós deixamos nossos filhos, igual um certo pastor pregando, falou assim, irmãos, tem cada... Não, foi um livro que eu estava lendo. Fala que, contando alguns casos, né, algumas situações, que os pais iam buscar os filhos, pai pastor, buscar os filhos rebeldes na boate. Por que eles iam? Com medo dos filhos não chegar em casa. Então, que situação? Não estão conseguindo conduzir os filhos para não ir para a boate, onde estão indo buscar, seja qual for a situação. Então Deus vai cobrar. Não dos filhos, mas dos pais. Então, quando Deus colocou Adão para governar o paraíso, Adão, o que Adão estava fazendo quando a Eva estava batendo o maior papo com a serpente? Se Deus entregou a responsabilidade do paraíso, foi a Adão. É tanto que quando Deus veio cobrar, ele falou assim, Adão, cadê você, Adão? Ele não perguntou, cadê você, Eva? Eu, cadê você, Adão? E ele disse assim, o que fizestes? Ele disse, nós não sei o que, pecamos, estamos nus. Quem disse para vocês que estão nus? Porque eles não viam o que era nu, eles já estavam nus. Eles viviam nus. Como é que eles sabiam que estavam nus? Porque eles começaram a ver o que era certo e errado. Né? Porque comeram o fruto. Aí ele falou assim, a mulher que tu me deste me enganou. Eu comi do fruto. Ele falou assim, ele foi na mulher, por que fizesse isso? Foi a serpente que não me enganou. Ou seja, ninguém assumiu a culpa. E o Senhor cobrou de quem? De Adão. Mesmo a mulher pagando o preço alto, mas ele cobrou de Adão. Ele falou, Adão, não deu paraíso para você cuidar? Então, quando Deus dá algo para nós governar, quando Ele dá na nossa mão os talentos e a gente enterra, porque não quer se comprometer, aleluias. Então, Deus vai cobrar de quem? De nós. Vai cobrar de mim. Vai cobrar de você. Porque nós temos que nos comprometer. No momento que foi dado a nós o cajado, que foi dado a nós o talento para fazer, temos que fazer. Senão nós somos relapsos com o Senhor, negligentes, omissos. E Deus não deixa barato, Ele cobra mesmo. Entendeu? Por isso que se o Senhor te chamou primeiro, para tu governar o teu território, para tu fazer a diferença, faça. Não negligencie, porque vai ser cobrado de você. Mas todo mundo é muita gente. Deus quer cobrar de você, porque quando você fizer, outros farão. Alguém tem que ser exemplo. Que tem um livre-arbítrio. Eles fazem o que eles quiserem. Exatamente. Mas você não fazendo, você vai omitir algo que poderia ter sido feito. Essa é a questão. Então, se puder, por que às vezes por que a mulher samaritana, ela simplesmente, quando Jesus falou com ela, que ela viu que era profeta, que ela viu que ele contou os segredos mais escabrosos dela escondido, ela disse, esse aí sabe da minha vida sem ninguém contar. Logo viu que era alguém especial, alguém que tinha algo que ela não tinha e do que ela precisava. Né? E aí ela correu para a cidade e foi contar. Aquela mulher, ela não era reconhecida nem na cidade, nem pelos judeus, porque ela era samaritana. Porque ela era uma mulher considerada uma qualquer. Né? Então, de má fama, né? Já tinha tido 5 maridos e o que estava com ela não era dela. Imagina, de má fama na cidade. Mas quando ela chegou na cidade e falou que tinha alguém que contou toda a vida dela, de trás para frente, de frente para trás, todo mundo ficou curioso, queria saber quem era esse alguém. E todos queriam que eles ficassem na casa deles. Ele foi bem recebido ali em Samaria. Sendo que nem era o povo dele. O povo por quê? Eles diziam assim, olha, a gente acreditou quando ela contou, mas agora nós estamos crendo porque estamos vendo o seu fazer. Então vai ter momentos que você crê porque alguém pregou. E vai ter momentos de calabaço, recanto, remanai, que você vai crer porque você experimentou, teve intimidade. Se aproximou, teve contato direto. Eita, olha aqui. Aleluia. Né? Então, quando você ouve falar, alguém que prega para você, e você ouve, e você diz, isso é bom, isso é bom. E aí, mas quando você começa a fazer e experimentar, você diz, é muito melhor quando você experimenta do que quando alguém diz que era bom. Com certeza. Né? Então, foi isso que aconteceu. Então, Jesus, ele quer que a gente não vá seguindo o exemplo de outras pessoas, o mau exemplo, mas o bom exemplo. Seguir a Cristo é imitar a Cristo, é mudar de postura, nascer de novo, é querer ser parecido com Cristo. Sabe? É tudo que Ele quer de nós é parecer com Ele. Porque quando nós parecemos com Ele, quando nós queremos imitá-lo, quando nós queremos fazer o que Ele fazia, custa caro? Custa, mas não custa a nossa vida. Não custa o nosso sangue no madeiro. Porque Ele já pagou.
mas Ele quer que a gente experimente o que Ele fez, o amor, a bondade, o amor de Jesus, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, né? Ele não é soberbo, Ele não é vaidoso, Ele não é maldoso, né? Ele não tem intrigas com o amor de Deus. O amor de Deus é diferente. O nosso amor é um amor interesseiro, mas o amor de Deus, ele não tem interesse pessoal. O interesse é um só, ir para o céu e todo mundo junto e misturado. O interesse é saber que se eu posso, tu também pode. O interesse é saber que se eu quero, tu também quer. Se eu experimento, tu também experimenta. Se eu chego, tu também tem que chegar. Então o interesse daquela mulher, quando recebeu a salvação, foi de pegar toda a cidade e levar ao Salvador. Ela não ficou só para ela não se escondeu no canto. Vocês vão ver, agora eles vão ver. Quem já viu vai ver que eu recebi, né? Que eu falei direto com o Salvador. Vocês não me deram valor, mas o Salvador me deu. Não, ela nem usou esse pretexto. Ela foi lá e disse, olha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho crédito com vocês não. Mas vem ver o que eu vi. Experimentar o que eu experimentei. Aleluia. E todo mundo foi lá. Então assim, a pregação tem que ter crédito. E como é que a pregação tem que ter crédito? Não é só no falar, é no experimentar. É alguém olhar e dizer assim, olha, essa moça aí era assim, assim, assado, agora é assim, assim, assado. Diferente demais. Nossa, como você mudou, fulano. Aí você olha e diz, eu mesmo não. Cristo vive em mim. Cristo mudou a minha vida. Ele é o dono de toda essa mudança. Ele é o responsável por a minha vida ter virado de cabeça para baixo, eu ter nascido de novo. Eu nem sei como tudo isso aconteceu, porque quando ele pegou, ele fez. Doeu. Mas depois que passou, é que nem a mãe para ter um filho, na hora está apavorada para botar o menino para fora, desesperada, chegou a hora, né? Você sabe que vai dar à luz uma vida. E assim, você fica com medo de morrer. Porque é algo assim extraordinário, né? Você nunca foi mãe, não sabe das duas, eu sei. Então é algo extraordinário. Aí quando você pensa assim, meu Deus, vou morrer. Será que eu vou dar conta? É muito grande para você. É algo mesmo do favor de Deus. Quando você bota aquela criança para fora, você respira fundo e diz, ai, passou. E você olha aquela vidinha chorando, gritando, né? Já querendo mamar, já querendo se alimentar. É incrível. É assim, não tem explicação para tamanho milagre. Então, enquanto você está ali gerando, você está naquela preocupação, meu Deus, será que vai dar conta de ficar esperando? E o menino estica para um lado, estica para o outro, a barriga parece que é pequena, né? E é um sofrimento para dormir, chega uma fase que é difícil, mas você está gerando uma vida. A mesma coisa com diferença de expressão, né? De toque, de sensibilidade, é uma pessoa que está gerada no seu ventre espiritual. Paulo fala que ele gerou no âmago da alma dele determinados crentes. Como é que é isso? É ensinar, igual eu estou te ensinando. Você faz campanha, está orando, está fazendo sua parte, mas você sempre vem querendo descobrir coisas. E ali você está gerando a benevolência do Senhor, a bondade do Senhor, a graça do Senhor. Então, por isso aqui, voltando para o texto, todos eles, Eli, Davi, sabe? Saul, ele sabe qual foi o erro de Saul? Um dos maiores erros. Logo ele perdeu a presença de Deus, porque ele começou a ouvir homens. Ele quis agradar a multidão. Ele não soube esperar em Deus e confiar. Ele não se preocupou em trazer a arca da aliança para perto. Ele não deu o valor que tinha receber um título daquele de rei. De carregar um título daquele tão poderoso. E um título nosso hoje de servo, de filho do rei. Nós somos filhos do rei. Jesus é o nosso rei. Então nós somos filhos de rei. Então nós temos que levar o título da nobreza. Sabe? Povo eleito, nação santa, povo adquirido, pessoas de excelência, representando. Quando você entra numa empresa muito importante, assim, de renome, né? Você se veste todo como aquela empresa exige, né? Geralmente um uniforme, um padrão. Você não pode chegar de qualquer maneira. Você está representando uma grande empresa. Assim são as coisas de Deus. Você está representando o rei dos reis. Alguém de excelência extrema, suprema. Então você precisa o quê? Respaldar
aquele rei à altura, com as suas ações. Por isso nós não podemos ser de qualquer maneira, fazer de qualquer maneira. Porque tem uma representação legal, tem uma condução do evangelho legal. Sua casa, o seu povo, precisa ver em você uma ministra, uma pessoa que foi condicionada para conduzir o evangelho com precisão. Porque Isaías ali, quando estava no sepulcro ali do rei, no sepultamento do rei Uzias, ele começou a olhar e começou a ter visões e começou a ficar maravilhado, viu anjos. E ele disse: vou morrer, vou perecer, meus olhos viram o Senhor, eu não sou digno, eu sou pó e cinza, eu sou pecador, agora eu vou morrer mesmo. Com a presença do Senhor, ele ficou desesperado. E ali Isaías 6 fala. E ele começou a dizer: vou perecer, meus olhos viram o Senhor. E o Senhor começou a ministrar através dos serafins, dos querubins, falando: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Perguntou o Senhor. Ele disse: Senhor, eu sou homem de lábios impuros, sou filho de povo de lábios impuros. Como é que eu posso representar? Ele veio um anjo com a pena, né, com uma tenaz, tocou nos lábios de Isaías, e ali ele se prostrou, e ali ele já foi uma nova criatura. Ali ele já se renovou, já nasceu de novo ali mesmo. E ele disse: eu te envio. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus perguntou: a quem eu vou enviar? E ele disse: envia-me a mim, depois que eu fui tocado. Por isso nós temos que ser tocados por Deus, aprender de Deus, o melhor de Deus para transmitir. Não é falar bonito: eu não sei falar, Fábio, tem uma vida perecendo com a corda já para botar no pescoço, para pendurar, se é de Jesus te ama. A pessoa muda, só com essa simples palavra. Verdade. Porque ela precisava escutar se alguém amava, porque Satanás deve ter distorcido a mente dela, dizendo: ninguém te ama, ninguém te quer, você não presta, você não serve. E alguém chega e diz: Jesus te ama sim, olha, ele deu a sua vida por você, ele se entregou na morte de cruz, derramou seu sangue, foi totalmente depreciado, pegou todas as nossas enfermidades, nossas transgressões, trouxe os nossos pecados para cima de si e levou de uma maneira terrível, para que eu e você tivéssemos alcançado salvação. O que nós temos que fazer? Se entregar, se colocar no lugar, no eis-me aqui, como Isaías. Então todos pereceram, todos estão correndo perigo. Nós somos fragilizados, nós temos telhado de vidro. Ninguém está em alto retiro e bom, de não conseguir ser atingido, não. Só que o Senhor manda anjos, Ele manda os anjos para nos guardar, para nos livrar, para operar em nosso favor. Quando nós dizemos assim: Senhor, eis-me aqui. Ele disse: era só isso que eu precisava, o resto eu farei. Amém. O resto eu colocarei na sua boca a palavra, eu colocarei no seu coração as decisões, mas você tem que romper, você tem que avançar, você tem que dar a cara a tapa, você tem que pedir perdão àquele que te feriu, que te abordou, que te agrediu, que te humilhou, sabe? Dá a ele o que ele não tem. Entrega, se alguém quer tomar a tua capa, dá a túnica também. Ou seja, se alguém quer tirar algo de você, quer fazer você andar a milha, anda 10 milhas. Sabe por que Deus está falando isso? Não contraria, não. Sabe? É que lá na frente vem a recompensa de Deus. Sim, completamente. A recompensa é certa. Olha, tudo que você faz em benfeitorias do reino, você recebe de volta, mesmo sabendo. A Bíblia diz, olha, em Provérbios, acho que é em Provérbios que fala assim, ó: lança teu pão sobre as águas, depois de alguns dias ele voltará para você. O que quer dizer? Lança a palavra de Deus sobre alguém, fala de mim para alguém, porque de alguns dias depois a pessoa vem para você dizendo: olha, aquela palavra evitou que eu morresse, que eu me matasse, aquela palavra me tirou de um caminho tenebroso, aquela palavra me tirou das trevas para a luz, me trouxe para a luz. Então, uma palavra boa muda qualquer coisa ruim. Aquele encontro que Jesus teve com a mulher samaritana fez ela mudar toda a concepção dela de pecado, e aquele homem também, aquele povo da cidade dela também. Um encontro que ela teve com o mestre. Então ele marca encontro conosco. Aqui, nesse lugar, ele marcou encontro comigo e com você. Ele marcou encontro. E ele quer saber se nós estamos aptos para o ID. O que é o ID? É simplesmente ser útil na obra. Quando ele distribuiu os talentos, ele deu 5 para um, 3 para outro e 1 para outro.
Porque ele já sabia que aquele que recebeu um não ia fazer muito. Mas ele esperava que pelo menos ele dobrasse. O que ele fez? Recebeu um, ele falou assim, quer saber? Eu vou enterrar esse talento, ficar de boa, ou seja, eu vou ficar no pecadão mesmo, vou continuar no mundo, eu não vou fazer esforço algum para poder, vai que eu perco esse talento aí, ó, depois vai me cobrar. Ainda fala mal de Jesus, que é assim que as pessoas fazem. Jesus dá um talento para você sobreviver, você ainda chama Jesus de ruim, né? O outro multiplicou e o outro triplicou. E ele disse, se foi prestar conta, quando veio, falou, cadê os talentos, cadê os homens? Aí mostraram, aqui senhor, eu peguei e investi, né? Investi esses 3 talentos, fiz 6, fiz 8, fiz 10, não importa. O outro disse, eu tripliquei os talentos, né? A gente chama talentos que seja o dinheiro, investi o dinheiro, comprei e vendi, fiz alguma coisa que multiplicou o que o senhor deste na minha mão. Que é a administração, né? Sim. Nós somos os administradores da nossa própria vida. O senhor disse que não é nossa, é dele. Então, mas nós administramos, certo? Certo. Então, administre bem e terás, né? E ali aquele outro disse, não, eu vou enterrar. Quando ele enterrou, que Jesus veio prestar conta, ele disse, eu enterrei porque eu fiquei com medo do senhor me açoitar, brigar comigo, né? Me condenar, qualquer coisa ruim. Ou seja, Jesus disse, és mal, pega esse talento aí, dá porque que triplicou, que aumentou, que multiplicou os talentos. Dá porque fez mais, para que ele não desperdice. E assim é, o Senhor dá os talentos, que é os dons, dá a condição, mas ele vê o que você faz com a condição. Ele unge, bota uma pessoa com unção, com poder, com autoridade, aí a pessoa vai lá e não dá valor, vai dormir, ele toma e diz, então isso aqui você não quer, tem quem queira. queira. Então é isso, Deus não obriga ninguém, ele bota você, ele insiste com você, ele faz como fez com Jonas, ele faz a baleia engolir, ele prova, ele vai até onde dá, mas quando você não quer mais, aí ele faz como fez com Elias. Elias disse, chega, não estou mais afim, eu estou sofrendo demais, é só perseguição, é só fome, é só injustiça, eu estou cansado. Aí o Senhor disse, tá bom. E ele sabia que Deus tinha uma promessa de conduzir ele no carro de fogo, né? Já era uma promessa que ia se cumprir. Então Deus já levou ele. Disse, então unge Eliseu no teu lugar. Sempre o Senhor deixa alguém no lugar, passa o cajado, passa a capa, né? De Moisés, ele disse, Moisés, você não vai entrar na terra, só olha. Quem vai entrar é o seu sucessor, Josué. E assim foi. Então, quando chega a hora, Deus, você entrar na terra, não entrar, você pode só olhar e não entrar. Você pode pleitear a benção, mas pode não tomar posse dela. Mas alguém vai tomar. Mas é injusto. Não é não. Deus não é o nosso dono? Não é Ele que conta os nossos dias? Não é Ele que dá e tira? Então Ele sabe. Por isso que Ele nos dá a oportunidade todo dia de renovar nossos votos com Ele, de fazer o que é certo. Não perder tempo. É hoje que Ele me deu, pois é hoje que eu vou fazer. Atropela. Eu vou ver outro dia que eu já não estou muito afim de resolver essa pendência. Ou aquele ditado popular, faça a sua parte que eu te ajudarei. Exatamente, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Exatamente, então é isso que Deus quer, de mim e de vocês. Não deixe para depois, faça hoje, vai eliminando os problemas, quebrando muralhas, quebrando barreiras, vencendo obstáculos, saltando muralhas, porque o Senhor, Ele traz para nós aquilo que é nosso, mas depende de nós. E o céu é tomado à força, nós temos que tomar força. O céu é o lugar que se chega à força, pela força. Que força? A força da nossa oração, da nossa fé, nossa persistência. Da nossa persistência, insistência. Nós temos que ser firme e constante. Não podemos ter sombra de variação, não podemos achar que hoje dá, amanhã não dá. Deus não tem isso para nós, não nos ensinou essas coisas. E nem desistir. Sempre. Persistir sempre. Exatamente. Sempre, sempre. Amém? Amém.